Olá pessoal, tudo bem? No podcast Max de hoje falaremos sobre cupins, pequenos no tamanho, mas grandes na dor de cabeça. E para discorrer mais sobre esse assunto, eu recebo aqui o biólogo e especialista em cupins, Éder Rede, e o gerente-geral da Inset Max, Marcos Takiaki. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Éder? Bom Oi dia. Letícia, tudo bem? E você? Como é que Tu- você tá? Tudo certo, Marcos. Tema interessante, né? Bastante e é uma honra receber aqui o Éder no nosso podcast. Vamos aproveitar bastante do conhecimento dele. É uma das assumidades em cupins hoje no Brasil. Tenho certeza que ele vai contribuir bastante com a gente aqui. Éder, começa a falar para a gente aí sobre as principais espécies de cupins e o que você me fala em termos de características, porque eu sei que há uma infinidade aí de espécies, características, enfim. O que você pode discorrer para a gente sobre isso? Hoje no Brasil, você tem dois grupos de cupins de interesse econômico. Cupins de madeira seca, né? O mais evidente, o mais comum deles é o Cryptothermis brevis. E aí você tem os cupins de hábito subterrâneo, né? Que você teria pelo menos 3 gêneros que são considerados pragas, cada um deles com ênfase em uma determinada região. Você tem o Nasutitermes, para a região litorânea e o interior do Brasil. Você tem o Heterotermes, que ele já pega uma grande área aqui do Sudeste, e também um pouco no centro-oeste, junto com o Nasutitermes, e você tem a pior de todas, que é o Coptotermes, que ele já está disseminado aí por toda a região sudeste e já está subindo, você encontra ele em diversos estados da região norte, aliás, da região nordeste também, sudeste e nordeste, tá? E existem alguns relatos também que ele já chegou no Rio Grande do Sul. O pessoal costumava dizer que é só o cupim de madeira seca, né? O Coptotermes, ele vem se espalhando no Brasil já há algumas décadas, né? Agora, outros cupins de hábito subterrâneo, como o Nasutitermes, esse é endêmico no Brasil inteiro, porque ele é um cupim nativo. E o Heterotermes, algumas espécies do gênero Heterotermes estão também se tornando pragas urbanas, principalmente em regiões que outrora haviam vegetação, seja ela alguma agricultura ou vegetação nativa, e essa vegetação foi tirada para a construção de cidades, né, para ampliação de cidades, e o heteroterme tem se tornado pragas. Por exemplo, eu encontrei há algum tempo uma incidência muito grande desses insetos em Teresina, né, fiquei até surpreso, e vejo bastante desse gênero também no interior de São Paulo, essa região aí do entorno de Ribeirão Preto, Bauru, por ali, tem muito problema com ele. Recentemente eu tive lá na região da Serra, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? E lá a gente viu também a presença tanto de heterotermes quanto de coptotermes, né? E assim, dessas duas espécies especificamente, quais, qual seria que prejudicaria mais, qual seria mais agressivo, de que forma que a gente conseguiria, por exemplo, de maneira rápida e prática, óbvio que o ideal seria ter algumas imagens, mas identificar uma espécie ou outra, existe alguma dica assim, prática para o pessoal conseguir identificar essas espécies? Você tem aqui, por exemplo, o Nasutitermes, que é um cupim, como eu falei para vocês, nativo do Brasil, né? A principal característica dele é essa cabeça escura e esse naso aqui, essa protuberância na frente da cabeça, não quero usar termos técnicos hoje, tá? Ele é um cupim bem pequeno e é fácil de identificar. Os mais difíceis de diferenciar são esses dois aqui, o Heterotermes, né? E o Coptotermes. Uma dica básica para quem quer dar uma olhada no campo com uma lupa, existem duas características que os diferenciam bem. Primeiro, o Heterotermes, se você olhar o tamanho da cabeça, desde aqui da ponta do soldado, da ponta da mandíbula até aqui,
ele tem mais ou menos a mesma proporção de cabeça e corpo, ok? O Coptotermes, a cabeça é um pouco menor. E as pinças do Coptotermes, elas são um pouquinho mais curvadas, enquanto a pinça do Heterotermes é um pouquinho mais reta. É uma dica básica, né, por uma coisa assim expedita, para o cara pelo menos ter uma noção ali no campo se ele está com dificuldade, aliás, se ele está com um Heterotermes ou um Coptotermes. Se ele tiver dificuldade, eu sugiro que faça uma foto hoje com uma câmera de celular, você consegue fazer umas fotos desse tipo assim, e aí você compara depois. E também, né, capturar os soldados e tentar olhar numa lupa. Mas não é muito difícil, não. Um pouco de traquejo o cara consegue. Perfeito. Bacana. O Éder, continuando aqui em relação às espécies, é de fundamental importância entender qual é essa espécie para você definir o tipo de controle e de tratamento da área, ou independente da espécie a gente pode fazer o mesmo tipo de controle? Que tipo de controle, que formas que você hoje recomenda para fazer o controle de cupins subterrâneos? Depois a gente fala um pouquinho sobre o cupim de madeira, que eu tenho algumas curiosidades também sobre ele. Sim, é importante você fazer a identificação, porque cada uma dessas espécies tem um comportamento diferente, principalmente em solo. No tratamento da madeira, ou seja, quando ele está atacando um móvel, está atacando uma peça estrutural da casa, é muito simples, porque ali você vai aplicar inseticida local e não tem muita diferença. Agora, para fazer o tratamento de solo, sim, há que se fazer a identificação, porque cada um deles, por exemplo, tem um comportamento em solo diferente. O Nasutitermes. Nasutitermes é um cupim que ele caminha pelo solo a uma profundidade muito pequena. Então, ele vai ali de sei lá, do nível do solo até 15 centímetros no máximo, você não vai encontrar mais que isso o cupim caminhando, mesmo em solos arenosos. O Heterotermes, ele já vai um pouco mais profundo, ele vai aí até uns 40 centímetros, o que a gente tem encontrado por aí. E o Coptotermes, esse sim, ele pode chegar a caminhar meio metro de profundidade, um pouco mais se o solo tiver uma boa oxigenação. Então, o que acontece? Quando você se depara com esse inseto e vai fazer um bloqueio, uma barreira química, você tem que saber qual é a profundidade que você tem que trabalhar com a aplicação do inseticida. Se for um Coptotermes, por exemplo, você tem que fazer o tratamento do solo de 0 até pelo menos meio metro. Se for um Nasutitermes, aí você trabalha com uma camada superficial, um tratamento de solo superficial, não há necessidade de fazer um tratamento mais profundo. Ok? Aliás, esse é uma das grandes falhas no controle das Nasutitermes. O pessoal acaba fazendo uma aplicação muito profunda e o cupim passa pela superfície. Entendi. E Letícia, você tem alguma observação, alguma curiosidade? Eu sei que você sempre tem umas perguntas diferentes para fazer, né? Marcos, que a gente eu acabo dando uma viajada aí, mas nesse caso eu vou dar uma aprofundada, literalmente, como os cupins de solo, e perguntar aí pro Éder o seguinte, Éder, em termos de, você explicou com relação à aplicação do produto, profundidade, mas eu queria saber, até o Marcos também pode complementar, com relação ao tipo de substância indicada para o controle do cupim de solo mesmo, né? O que eu conheço de registro, nós temos aí o fenilpirazol, que o fipronil, nós temos os neonicotinoides, eu acho que no Brasil hoje seria a imidaclopride e o thiamethoxam, e tem alguns piretroides, como a bifentrina, que também é utilizada para tratamento de solo, tem registro para tratamento de solo. Cada um deles tem uma característica, né? Os neonicotinoides, por exemplo, eles têm um comportamento um pouco melhor em solo, rico em matéria orgânica. A bifentrina, ela tem um efeito de repelência interessante também, principalmente se você trabalhar com cupim
o Nasutitermes, né? E o fipronil, ele pega os 3 gêneros de forma bem ampla, tá? Ele controla muito bem os 3 gêneros, tanto na aplicação de solo, como, se for necessário, na aplicação da própria madeira. Perfeito. Marcos e Éder, eu queria que vocês falassem um pouquinho para mim, que sou leiga e curiosa no assunto, sobre a ação desalojante versus cupins. Como que funciona? A gente tem as substâncias que também tem esse modo de ação, mas eu queria que vocês discorressem um pouquinho mais sobre essa ação em específico. Éder, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu vou dar uns pitacos aqui em relação a essa questão, né, dessa ação desalojante, que na verdade é a questão da repelência. Então, o grupo químico piretroide, eles têm na sua composição química um que a gente chama de radical ciano. Então, eles têm essa capacidade de repelir. Na verdade, a gente sente na nossa pele como uma irritação, né? E isso para insetos sociais, como é o caso do cupim, pode prejudicar o controle. Porque um dos grandes objetivos, quando a gente faz o tratamento e o controle dessa espécie, é matar a rainha, né? E nem sempre a gente tem o acesso à rainha de forma imediata. Então, quando a gente não tem esse acesso, a gente procura utilizar técnicas, né, onde não existe essa capacidade de repelência e também que o modo de ação não seja tão rápido, porque aí você consegue promover, né, digamos assim, uma contaminação da colônia, podendo chegar até a rainha. Seria o efeito de transferência, Marcos? Isso, seria esse efeito, né, de você ir contaminando vários insetos através de um único inseto que foi, por exemplo, que entrou em contato com o produto, tá? A gente percebe que esse tipo de técnica, principalmente para cupins subterrâneos, que tem colônias muito grandes, né, e muitas vezes o próprio ninho ou a rainha está muito distante de onde eles estão caminhando, forrageando, enfim, consumindo ali o material, a celulose, a madeira, acaba sendo muito mais importante. O que a gente vê é que para controle de cupim de madeira seca, o uso de piretroides acaba sendo até eficiente, porque você tem ali uma contaminação localizada, né, e geralmente você consegue ter acesso mais rápido às rainhas também. Agora sim, uma curiosidade que a gente tem aqui, Éder, é a utilização da água no tratamento de madeiras. Existe hoje uma grande discussão sobre isso. Será que eu uso a isoparafina como solvente, como agente, né, de diluição do ativo, da forma do produto, ou eu posso usar água? Em que condições eu devo usar um ou outro? Existe uma regra para isso? Que tipo de dica você poderia dar para a gente nesse sentido? Bom, eu sou um adepto do uso de água em quase todas as situações, tá bem? Eu sou um adepto do uso da água. Não tenho nenhuma restrição quanto ao uso a isparafina ou qualquer outro solvente, mas eu sou um adepto da água. Eu gosto da água porque é um material que é muito mais fácil de você trabalhar, você tem a questão de odores, de solventes, você pode ter a questão de manchamentos, né, de acabamentos, que hoje madeiras, principalmente essas madeiras engenheiradas, como MDF, HDF, madeiras que você já compra com acabamento, existem algumas que são sensíveis à isoparafina, por exemplo. No passado, a gente usava muito isoparafina para tratar madeira, porque ela não atacava acabamentos como verniz, como seladoras. Hoje, nós já temos, por exemplo, acabamentos em piso, acabamentos em rodapé, acabamentos em mobiliário, que são muito sensíveis a solventes. Então, você pode provocar um manchamento. Daí, uma das razões pelas quais eu prefiro a água. Em termos de condução do inseticida e de penetração na própria madeira, tanto um quanto o outro tem praticamente a mesma performance. A profundidade que ele penetra na madeira é muito parecida, tanto na isoparafina quanto na água. E é óbvio que você está trabalhando com madeira seca, você tem que tomar alguns cuidados.
Por exemplo, quando você trabalha com água, você tem que trabalhar com dosagem mais baixa, dosagens de calda mais baixa, com certo cuidado, para evitar a deformação da madeira. Mas ela funciona muito bem. Existe assim algum caso específico que não deve ser usado água de forma nenhuma? Por exemplo, cada vez mais o pessoal usa os MDFs, né? Mas antigamente utilizava-se muito aquele sistema, né, de várias placas, como é que se chama? O compensado, né? No caso de compensados, a água ela pode afetar de uma forma mais agressiva ou não? Se você estiver trabalhando com um compensado que tem uma resistência um pouco menor à água, como esses que não são os compensados navais, você pode ter um desplacamento, sim. Agora, lembrando que a isoparafina também é um removedor de cola. Essas colas de contato, por exemplo, que você passa a cola numa face e na outra e depois junta, algumas delas são atacadas para isoparafina. A verdade, Marcos, é assim, hoje, no nosso segmento, é muito importante que o operador, que o responsável técnico, ele busque informações não só a respeito do produto que ele está trabalhando, não só da biologia do inseto, mas também sobre o material com o qual ele está trabalhando, porque houve uma evolução muito grande em termos de material derivado de celulose. Antes a gente trabalhava com madeira propriamente dita e alguns compensados. Hoje você tem uma série de materiais que são essas madeiras, como eu usei há pouco, madeiras engenheiradas, né? Então é importante o cara também saber, não só sobre o aspecto de ataque, por exemplo, como nós estamos falando agora de cola, mas principalmente sobre o ataque químico de manchamentos. Entendido. Ô Éder, existe sempre também um grande desafio para o pessoal que faz controle de cupins, que é em algumas situações especiais. Por exemplo, tá com um cupim num piano de cauda. Ou então é uma igreja lá em Ouro Preto que também teve um ataque de cupim. Nessas situações, existe a necessidade de você mudar de técnica? Qual é o tipo de trabalho que deve ser feito em situações, digamos assim, mais críticas no controle de cupim? Bom, você pegou um exemplo que eu adoro, que é o piano. Piano, para mim, é coisa para restaurador, não é coisa para controlador de pragas. Porque, assim, existem algumas áreas, algumas seções do piano que você sequer pode aplicar nada, né? Nem aerossol, nem solvente, e geralmente são madeiras um pouco mais moles, madeiras internas, e você tem muito ataque de cupim de madeira seca ali. Então, eu sempre que alguém me pergunta sobre piano, eu recomendo o seguinte, olha, manda isso para um restaurador, tá? Porque lá em restauro existem algumas técnicas de anóxia, de aquecimento, e o pessoal faz esse controle. Você faz o extermínio de insetos sem aplicação de químicos, ok? É um caso à parte. Certo. No caso de arte sacra, também há duas situações. As esculturas, né? Que elas também são muito sensíveis à aplicação de líquidos, seja água, seja solventes. Então, existem técnicas também, e aí existem empresas especializadas, e eu não estou falando de controladores de pragas, mas de restauradores, que fazem esse tipo de descontaminação. Por outro lado, a parte estrutural da igreja, por exemplo, os altares, ao mobiliário menos, não escultural, vamos dizer assim, mesas, bancadas, etc., esse daí a gente trabalha. E aí, há que se tomar alguns cuidados também, porque as tintas que são empregadas nessas decorações, elas são muito sensíveis a solvente. Por outro lado, a madeira que está lá também é muito sensível à água. Por quê? Porque você falou numa igreja de Ouro Preto, você fala de uma igreja que tem 300 anos de existência. Essa madeira está muito seca, né? Muito seca mesmo, ela está aí com teor de umidade aí em torno de 6, 8%. E se você utilizar água, você pode, de alguma forma, causar um inchamento, uma distorção da peça. E se você usar solvente, você pode remover a pintura.
Agora, você tem que usar um dos dois, ou água ou solvente. Então, o que, que geralmente você faz num caso dele, numa situação como essa? Você faz um estudo de caso. Quando eu pego, eu faço alguns trabalhos em patrimônios históricos, e quando eu pego um trabalho como esse, eu busco informações com quem está fazendo o restauro. Né? Até onde você pode ir com solvente, até onde você pode ir com água. E, às vezes, você tem que trabalhar com os dois. Né? Você tem que trabalhar com solvente em alguma situação e tem que trabalhar com água em outra situação. Interessante. E no caso aí, já que a gente está falando de solvente, se a gente for pensar do ponto de vista de formulação, hoje a gente tem assim, produtos, por exemplo, o próprio Fipronil que você comentou, hoje a gente já tem dois tipos de formulação. A gente tem a concentrada emulsionável, né, que ele é uma base solvente, geralmente inclusive com produtos, né, e solventes extremamente agressivos, como a B9, querosene, desodorizado, né? Mas você também tem hoje a opção de suspensões concentradas, né, que são produtos à base de água, que te dão assim um odor menor. E aí está diretamente relacionado ao tipo de solvente que você vai usar na prática, né? Então, quando você usar isoparafina, você usa um CE, né? E quando você vai usar a água, você pode usar os dois, né? Nesse caso. Você pode usar tanto um CE quanto um SC. O que você recomenda? Não, é exatamente isso que eu falei. Você tem que ter no seu arsenal de trabalho produtos que sejam versáteis ou produtos que sejam adequados a cada uma da situação. Eu não consigo ver, por exemplo, você entrar, vou voltar ao caso que você exemplificou, numa igreja barroca, pensando que você vai usar um único produto, uma única formulação e um único solvente, porque ali você tem um universo de realidades que você precisa fazer as alternâncias. Então, se você tiver um CE e um solvente, e tiver que fazer uma aplicação, por exemplo, numa área estrutural, na parte mais menos decorada da igreja, ele vai funcionar muito bem, vai ser excelente, vai ter um bom desempenho. Todavia, se você tiver que fazer em alguma área decorada, alguma área que tenha pintura, você usar a suspensão concentrada com água, ela também vai te dar um retorno. Entendeu? O que as pessoas têm que levar em consideração que formulação é muito mais importante no nosso segmento do que propriamente o princípio ativo. Perfeito. Ô Éder, uma curiosidade com relação ao comportamento e toda a estrutura envolvida aí por trás dos cupinzeiros. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desses insetos sociais no sentido de como que funciona toda a organização desses insetos. No caso, a gente viu que tem a rainha, tem o soldado. E há diferença entre o cupim de madeira seca para o cupim de solo, em termos de estrutura? Em termos de estrutura, não. Você tem basicamente 3 castas num cupinzeiro. Você tem operários, que são aqueles indivíduos responsáveis por toda a manutenção e condução do ninho, é a casta, né, que faz a limpeza do ninho, a construção do ninho, cuidado com a prole. Você tem os soldados, que estão ali para defender o ninho dos inimigos naturais, e você tem os reprodutores, reis e rainhas, e depois, futuramente, os alados, que vão ser aqueles que vão perpetuar a espécie, que vão ser os reprodutores, que vão sair do ninho para constituir novos ninhos. Então, nos cupins praga, pelo menos nos cupins pragas, essa estrutura ela é uniforme. Mas sabemos aí que em meados da primavera começa a época da revoada dos cupins, né? Eu queria que o Éder comentasse um pouquinho para a gente sobre esse fenômeno, como que acontece, é um fenômeno de acasalamento, por que eles voam, como que funciona isso, Éder? A revoada é um fenômeno de reprodução, né? Quando chega numa determinada época, isso eu quero fazer um comentário à parte sobre isso daqui a pouquinho. Quando chega numa determinada época, esses indivíduos que são os alados, que são os reprodutores, né? Eles saem, geralmente num período de tarde. Existem alguns fenômenos naturais
que desencadeiam essa saída dos insetos. O que a gente sabe é que ele é macro, né? Não é uma coisa restrita a uma região, geralmente isso ocorre em raios assim, de quilômetros, dezenas, às vezes, de quilômetros, né? Tem toda uma revoada. Esses insetos eles são atraídos por luz, né? E aí eles fazem o acasalamento e a constituição dos novos ninhos. Tá? Como você falou, isso ocorre geralmente na primavera, né? Na época, a época de acasalamento ocorre na primavera, para a grande maioria das espécies. Agora, já há relatos, e já há inclusive trabalhos publicados, no caso do Coptotermes, por exemplo, essas revoadas ocorrerem fora do período de primavera. Interessante que a revoada, tem muita gente que tem o cupim lá na casa dele e só vai perceber, né, o cupim quando tem a revoada. Então, assim, as empresas de controle de pragas nessa época do ano, elas costumam aumentar o nível de serviço para controle de cupins. E é uma dica que a gente sempre dá, né, nas nossas conversas, nossos treinamentos, que o pessoal já comece a preparar a empresa para esses próximos 3 meses que a gente vai ter aí, de 3 a 4 meses, onde realmente a revoada chama muita atenção e obviamente que o consumidor, né, o cliente final, ele vai contratar provavelmente o controle de cupins, né? Do ponto de vista comercial, Éder, assim, a gente sabe que o cupim é um serviço, né, o controle de cupins é um serviço relativamente valorizado, porque você tem aí uma questão da proteção do patrimônio, né? Então as pessoas fazem essa relação muito grande em relação ao patrimônio. Você teria alguma dica para valorização do serviço do pessoal, das empresas de controle de pragas? Que tipo assim, de postura, que tipo de argumentos que a gente poderia usar aí para valorizar o serviço de controle de pragas nesse sentido? Vamos lá. Então, eu tenho comigo o seguinte: o dano do cupim é um dano perceptível para o cliente. Quando você fala, por exemplo, em alguma praga, vamos pegar a Bactella germânica numa instituição que pode causar um dano, uma perda de imagem. Isso é um valor, vamos dizer assim, que ele não é tangível imediatamente. Quanto custa a imagem? Quanto vai me custar uma infestação de Bactella num determinado restaurante ou num determinado estabelecimento comercial? O cupim não. O cupim, quando você pega uma situação como essa, assim, tá? Que ele está atacando uma estante, um livro, alguma coisa, você já calcula imediatamente, olha, isso aqui me custa tanto. Então, o cara, ele consegue, o cara, quando eu digo o cliente, ele consegue perceber quanto custa a perda daquele imóvel para ele. Tá? Então, isso já é uma situação favorável a quem vai vender. Com relação a quem vai vender, ou seja, ao controlador de pragas, é importante que ele tenha em mente o seguinte: você está fazendo uma proteção de um bem que pode ser degradado. A partir do momento que você assume a responsabilidade por cuidar daquele bem, você assume a responsabilidade daquele bem. E se você não fizer um trabalho bem feito, por exemplo, houver um retorno ou houver uma reincidência, você pode ser responsabilizado, inclusive civilmente, né, para indenizar o cliente daquilo. Então, você tem que tomar consciência que quando você está sendo contratado para fazer o controle de cupim, há muito mais coisas envolvidas ali, inclusive o tempo que você vai gastar. Porque as pessoas acreditam que você fazer um controle de cupim, seja ele de cupim de madeira seca ou cupim subterrâneo, você terminou a aplicação do inseticida, você pega o seu pagamento e vai embora. E não é isso. Eu sempre enfatizo. Você, quando faz um trabalho em pragas de madeira, é importante que você faça um monitoramento disso de pelo menos 6 meses. E isso vai implicar que você vá até seu cliente de 2 a 3 vezes. E isso tem custo. E esse custo tem que ser mensurado, tem que ser colocado na sua planilha no ato da venda. Porque senão, o que acontece? Acontece aquela história: esse trabalho me deu prejuízo. Sim, deu prejuízo porque você não levou em consideração quais eram as ações que você teria no futuro. Legal. Uma outra grande dúvida que o pessoal tem em relação a controle de cupins é a garantia.
né? Então a gente vê, assim, desde garantias de 1 ano, eu já vi garantias de 20 anos. Pra você ter uma ideia. A empresa não tinha 5 anos de vida, mas ela deu uma garantia de 20 anos por um serviço que ela ia executar. Como que a gente pode trabalhar de uma maneira assim responsável, né, tecnicamente, com a garantia no caso de controle de cupins? Entendi. Ó, a garantia é uma sucessão de quesitos que você tem que levar em consideração. A primeira coisa que você tem que levar em consideração, por exemplo, eu vejo muito garantias de 5 anos, né, para controle de cupim subterrâneo. O problema é o seguinte: a menos que eu esteja completamente enganado, não há no nosso mercado hoje nenhum produto que tenha uma eficiência de aplicação de solo, de um efeito residual em solo de 5 anos. Não tem. Se você... Correto? Correto. Não tá. Então, como é que você vai dar uma garantia de 5 anos se o produto dura 2? Eu acho que para cupim subterrâneo, tratamento de solo, 24 meses é uma garantia boa. Ela é boa tanto para quem executa quanto para quem recebe, para quem compra o serviço. São 2 anos, né? Depois de 2 anos, há que se fazer manutenções, né? E isso baseado principalmente nessa questão, efeito residual onde você aplicou. Se você estiver falando, por exemplo, efeito residual em madeira, aí sim a gente sabe que alguns princípios ativos eles podem ter uma vida longa, uma vida útil um pouco mais longa, ok? Então, garantia é isso. E outra coisa, garantia tem que levar em consideração o monitoramento. Né? Não é, como eu falei há pouco, não é simplesmente você terminar o seu trabalho e bater um carimbão lá, garantido por 24 meses, e achar que você vai ter tranquilidade naquele trabalho. Não é isso. Eu recomendo às pessoas, quando me perguntam, o seguinte: faça a aplicação, faça um monitoramento depois de 60 dias, ok? Se você encontrar alguma coisa, faça a correção. Se você não encontrar nada, faça um agendamento para mais 60 dias, e aí, se não tiver, nesse período de 4 meses, nenhuma evidência, aí você, então, deixa correr o período de garantia que você deu de lá atrás, de 24 meses, ok? E tudo isso, voltando à sua pergunta, Marcos, compõe o preço de venda. Sim, é importantíssimo a gente levar em consideração todas essas visitas, né? Até porque hoje o custo operacional de uma visita ela é relevante, né? A gente tem aí custos logísticos que impactam demais, né? E a própria hora homem, né? Então, assim, é muito importante a gente levar em consideração isso. Você sabe, você é do setor, você sabe o que eu vou falar. Hoje, os 2 maiores custos, excluindo, é claro, a participação do leão, né, do governo, mas se você tirar o custo direto... se você tirar o custo direto, os 2 maiores, os 2 maiores impactos são dados pelo homem-hora e pelo combustível. Exato. Né? Então, o deslocamento, ele que você tem lá, o custo de combustível e o custo do homem-hora, tem que ser muito, muito bem considerado na hora de formular seu preço. Verdade. Letícia, e com relação a mitos e verdades, você tem alguma assim, pergunta para fazer? Você tem alguma curiosidade? Olha, eu tenho, Marcos. Eu não consigo parar de pensar na revoada do cupim. A gente está em julho, mas eu tô vendo aquele monte de bichinho voando ali. O cupim é aleluia? A famosa aleluia, mito ou verdade, e o Éder disse que eles são muito atraídos pela luz. Então, aquela bacia com água da avó, antigamente minha avó pegava uma bacia com água, deixava bem ali na luz, e as aleluias iam todas ali direto para a água com uma forma de controle. Ela achava isso eficiente, altamente eficiente, né? O que a gente vê hoje com mais conhecimento, que é furada, né? Então eu queria que o Éder comentasse com a gente, mito ou verdade, cupim é a aleluia? E por que esse grande interesse, essa grande atração pela luz? Assim como eu acredito que acontece com vários insetos, né? Sim. Vou começar do final. A atração pela luz é um instinto, né? De alguns insetos em relação ao processo de acasalamento, né? Isso eu particularmente não tenho muita informação a esse respeito, ok?
Agora, com relação ao cupim ser aleluia, sim, o cupim é aleluia. O que às vezes acontece é que você tem revoadas, por exemplo, de formigas e as pessoas confundem as fases reprodutoras os insetos, eu vou refazer. Sim, os cupins são aleluias, né? O que às vezes acontece é que você tem confusão entre insetos. Você tem, por exemplo, algumas formigas que têm mais ou menos esse comportamento, e durante as revoadas de formiga, o pessoal acaba confundindo com revoadas de cupins. Interessante até que revoada de formiga tem pessoas que comem, né? A tanajura, né? A famosa tanajura. A gente comentou isso, farofinha, né? No episódio passado. Ai, Marcos. Bom, mas né, cada um tem o seu gosto aí, né? Às vezes é bom, às vezes é nutritiva, né? Sim, sim. Mas eu tenho mais uma curiosidade no sentido, assim, porque o Éder acabou de falar aqui pra gente que muitas pessoas confundem o cupim com a formiga, e eu sou uma delas, confesso. Mas eu ouvi dizer que os cupins eles têm mais semelhanças com as baratas do que com propriamente as formigas. É mito ou verdade, Éder? Houve uma reclassificação taxonômica e colocou o cupim como uma infraordem da ordem Blatódia, né, que é a ordem das baratas. Eu não vou discutir isso porque taxonomia não é a minha praia, e se alguém que se especializou nisso por alguma razão, eu não sei exatamente qual, aliás, eu até sei, né, mas é um negócio meio complexo. Então, se o cara classificou os isópteras como uma infraordem da Blatódia, eu, como um mísero biólogo, tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar aquilo que vem de cima, né? Então, hoje, sim, eles estão dentro da ordem das baratas. Não é Mas a verdade é que, em termos de comportamento, né, eu acredito que o cupim e a formiga se assemelham muito mais do que com as baratas. Apesar delas terem características provavelmente morfológicas nesse sentido, né, mas comportamental é muito mais parecido uma formiga com o cupim do que o cupim com a barata. Pelo menos na minha opinião, é o que a gente percebe aí no dia a dia, né? Com certeza. Inclusive o cupim e as formigas são muito organizados, ao contrário das baratas, que acredito que tenham aí sua própria organização, mas não, em termos de estrutura, que até o Éder falou mais cedo, não é igual, né, Marcos? Vocês que estão aí. Exatamente. O caso das formigas e dos cupins é que eles vivem numa sociedade organizada, né? Então, cada um tem o seu papel, né? Um depende do outro. Já as baratas não, cada uma por si, apesar delas viverem juntas muitas vezes, né? Mas cada uma por si. Com certeza, eu vou fazer até um comentário aqui meio esdrúxulo, mas a gente deveria aprender com os cupins e com as formigas em termos de organização e cada um seguir o seu papel na sociedade, né? Mas a gente acaba sendo como barata, né, Marcos? Muitas vezes, né? Muitas vezes, sim. Que coisa, verdade, né? É verdade. Mas, enfim, continuando aí o nosso papo, aqui a gente viaja, viu, Éder? Aqui as ideias vão surgindo, a gente vai falando, viu? Então você não repara não, tá? Isso aí é para um outro momento. E, Marcos... Ô Marcos, e você tem alguma pergunta para o Éder, alguma curiosidade aí que você escutou, mundão afora? Olha, sim, uma coisa que recentemente a gente, apesar da gente não ter esse tipo de produto, Éder, a gente vê com grande, assim, como uma grande oportunidade ou até uma técnica interessante a utilização de iscas, né, para controle de cupins subterrâneos principalmente. Eu ouvi dizer que, por exemplo, para algumas espécies não funciona a isca, né? Ele vai muito bem para Coptotermes, mas para Heterotermes ele não funciona muito bem. Qual a sua opinião em relação ao uso de iscas? É interessante? Qual é a diferença da utilização de iscas e desse tratamento convencional que a gente falou inicialmente, que é a barreira química, né? Onde você falou sobre a profundidade da utilização da cauda, né?
que você pensa sobre esse controle através de iscas? Olha, a isca, para mim, ela é mais um instrumento de controle. Ou seja, assim como a gente falava sobre a utilização de determinados princípios ativos ou determinados solventes, usar a isca ou usar o tratamento convencional é uma decisão de situação, ok? Agora, com relação à eficácia das iscas, você tem, no caso das iscas mais comuns que a gente tem no mercado aí, você tem uma grande eficiência no controle de coquitoterms, você tem uma eficiência um pouco mais reduzida no controle de heterotermes, ele pega algumas espécies do gênero heterotermes, né, com algumas dificuldades, a necessidade de algumas correções e adaptações, e ele não pega nas utitermes, né? Não há nenhuma isca hoje, pelo menos que eu tenha ciência, que faça o controle de nasutitermes. Então, se você trabalha com isca, ou se você tem interesse em trabalhar com isca, você tem que levar em consideração essa questão que eu falei. Quando é que você vai utilizar a isca? A isca não é uma solução para tudo, ela é uma solução para algumas situações. Inclusive, em algumas situações, ela é muito mais eficiente do que o tratamento convencional. Por isso que é importante a pessoa fazer muito bem essa análise. Aquela história, vamos identificar a espécie. Identifiquei a espécie. É uma espécie que é tratável com isca? Sim, é uma espécie que é tratável com isca. Então, se você tiver no seu arsenal a isca e for conveniente para você usar, utiliza. Se for uma espécie que não é tratada com isca, não resta o que fazer, você vai ter que fazer o tratamento convencional. Até no início a gente conversou, eu falei que tinha ido a Petrópolis recentemente, e lá era um desafio, sabe? Porque a casa era construída sobre uma pedra, praticamente, né? E, se eu não me engano, lá era heterotermos, eu não sou especialista. E estavam com grande dificuldade, começaram utilizando isca e não funcionou. E para você fazer o barreiramento químico numa situação como essa, que você não consegue fazer a injeção, né, da cauda, também estava bem difícil. Você teria alguma dica para esse tipo de situação? Veja só, Marcos, vamos quebrar vamos retroceder. O controle antes da isca, ele existia. O controle sempre é possível, tá? O controle sempre é possível. O que é necessário, muitas vezes, é você fazer alguns ajustes, fazer algumas adaptações. Veja, cupim não passa pelo meio da pedra. Exato. Tá? Cupim não passa pelo meio da pedra. Então, se existe uma via de acesso do inseto que está na parte externa para o interior da casa, significa que há algum lugar para você bloquear, ok? Sim. O Nasutitermes, é uma referência muito interessante com relação a isso. Você pega, por exemplo, ataque de Nasutitermes em área litorânea, e existem alguns lugares por onde ele passa que muitas vezes você fala, poxa, mas como o bicho está passando por aqui? Mas são as vias de entrada. Então, uma etapa muito importante no controle de cupins é a inspeção. E na inspeção, você tem que, quando você terminar uma inspeção de um imóvel, você tem que ter, no mínimo, uma informação de por onde esses bichos estão passando, de onde eles estão vindo. É claro, nem sempre você vai detectar, olha, eles estão entrando pela porta da frente da casa. Não, mas você sabe, por exemplo, que o lado sul está mais atacado que o lado norte, então você tem que concentrar a sua pesquisa ali. Eu costumo dizer que os insetos ensinam para você, eles mostram para você como eles estão se comportando num determinado imóvel. Basta você saber fazer a leitura. Entendi. Provavelmente a opção seria então fazer o tratamento das entradas naquele caso, né? Exato, porque vamos partir dessa situação, que você tivesse uma casa, que uma parte dela tivesse ancorada numa pedra. A primeira coisa que você tem que ver é se eles estão vindo por ali,
Uhum. certo? Se tiverem vindo por ali, você tem coisas que você pode fazer. Você pode fazer injeção na parede, você pode fazer perfurações na junção, nos contatos de alvenaria com a parte natural do solo. Existe uma série de coisas. O que não existe é uma fórmula pronta. É verdade, isso aí a gente percebe bastante, não só no controle de cupins, mas de outras pragas urbanas também. A gente precisa ter essa interpretação, né, conhecer bem, e a inspeção, né, Letícia, ela Com é certeza. fundamental nesse caso. E aí, Letícia, mais alguma pergunta? Marcos, só para a gente encerrar e pegando esse gancho da sua última pergunta, é o seguinte: a gente falou aí muito de ação combativa, de propriedades de produtos químicos, as respectivas ações, mas com relação à prevenção, de um modo geral, é possível fazer ação preventiva quanto a barreiras, a vedações de frestas, enfim, Éder, o que você me fala da importância da prevenção e se é possível? Sim, prevenção é essencial. O problema, às vezes, é você convencer as pessoas que um tratamento preventivo ele é muito mais eficaz do que um tratamento curativo, né? E é possível você, por exemplo, fazer barreira química de pré-construção ou barreira química em imóveis que estão sendo reformados, é muito, muito, muito recomendado. Você tratar madeiras que vão ser colocadas é muito recomendado. E o que é interessante também, né? O tratamento preventivo, se você fizer uma planilha de custo, ele acaba sendo muito mais econômico do que o tratamento curativo. Primeiro, que você não tem o prejuízo quando você tem que intervir num tratamento. E segundo, que você, quando você está fazendo o tratamento preventivo, você tem ações que você pode tomar, principalmente se for num tratamento de pré-construção ou durante a obra, que você não tem, por exemplo, numa obra já edificada. Eu recomendo, eu acho que a prevenção é muito, 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 muito melhor. Perfeito. Como tudo na vida, né, Letícia? Com A certeza, prevenção Marcos. sempre é uma alternativa muito melhor do que a correção, né? Com certeza, como diz o ditado, prevenir é melhor do que remediar, né? Infelizmente, nem todo mundo leva isso, né, de forma séria, mas eu acho que tudo que foi abordado aqui, incluindo a prevenção, foi muito bacana. Com isso, eu vou encerrar o nosso episódio de hoje. Éder, eu quero agradecer muito pela sua participação, pelos esclarecimentos. Eu acho que é um assunto muito bom que a gente poderia até pensar em mais capítulos, de repente, né, Marcos? Porque é algo de muito interesse social, econômico, né? Enfim, e são pragas, né, Marcos? Assunto é o que não falta, viu? Com certeza, Éder. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Marcos, obrigada mais uma vez Obrigado, por Letícia. conduzir aqui com a gente. Obrigado, Éder, pela tua presença. Obrigado, Marcos. Obrigado, Letícia. É sempre um prazer falar com vocês. Maravilha, gente. Tá certo, Éder. A gente se encontra por aí. Tchau, pessoal.